Vamos falar sobre outro assunto que também tem movimentou sobretudo o começo do primeiro semestre aqui em Belo Horizonte, né? O aeroporto Carlos Prates. A área do aeroporto ainda existe, né? Só que lá não é mais o aeroporto, foi fechado no fim de abril, né? Já em 1º de maio, o aeroporto não estava sendo utilizado, não passou a ser mais utilizado como aeroporto, né? Nas funções que eram feitas por lá há décadas, não é? Como a gente lembra. A Prefeitura de Belo Horizonte assumiu o espaço e fala que quer construir naquele local o quê? Um bairro e também com moradias, né? Obviamente, e também a instalação de equipamentos culturais, esportivos, coisa e tal. Mas isso tudo está em aberto, né? Não está fechado e claro que desde o fechamento outras ideias foram surgindo de diferentes atores aí da sociedade civil. Hoje a Associação Boa Prates apresenta à Câmara de Belo Horizonte uma sugestão ali de projeto para a área ali do aeródromo. E a gente recebe aqui no nosso estúdio, inclusive você pode assistir a nossa entrevista, convido você a entrar lá no nosso YouTube, na nossa live. A gente recebe aqui o Estevam Velasquez, presidente da Associação Boa Prates, diretor também de uma escola de aviação civil. Tudo bem, Estevam? Bem-vindo, bom dia. Chega só mais perto do microfone. Bom dia, Lucas, bom dia, Luciana, Murilo, aos nossos ouvintes, telespectadores. Prazer poder estar aqui falando sobre isso com vocês. Prazer é nosso. Já te pergunto, o que vai ser apresentado hoje à tarde na Câmara? Qual que é esse projeto? Que tem um apoio, vamos dizer assim, da FIENG, é isso? Sim, respaldo deles? Sim, hoje nós vamos apresentar para a Câmara um projeto que, na verdade, vem sendo apresentado e modificado, melhorado ao longo aí dos últimos 4 anos, né? Desde que se iniciou todo esse processo, toda essa história, né, de fechamento do aeroporto, que muita gente não sabe, na verdade, não era o fechamento do aeroporto, era simplesmente que a Infraero ia deixar de existir, não tinha quem assumisse. Então, a Associação Boa Prates foi criada justamente com esse viés de assumir e não só isso, mas melhorar e realmente colocar a vocação do aeroporto, que é de geração de emprego, formação de mão de obra profissional e a vocação social que ele tem ali dentro de onde ele está, melhorá-la. E com isso nós estamos construindo esse projeto, inclusive com parceiros como a FIENG, que vem assinando junto com a gente esse projeto todo, inclusive com o viés de trazer o SESI, o SENAI, o IEL e toda essa estrutura, né, que a FIENG traz e proporciona de profissionalização, de laboratórios de desenvolvimento, ali para dentro daquele aeroporto que hoje já tem essa vocação, né? Então essa é a ideia do escopo daquilo que a gente vem apresentar hoje, né, para a nossa sociedade, para a Câmara também dos Vereadores. Ô Estevam, mas não ficou claro para mim, esse projeto que vocês vão apresentar, ele não prevê mais, enfim, pouso, decolagem, seria uma outra utilidade ali para a área? Não, muito pelo contrário. O que as pessoas hoje não entendem é que o aeroporto Carlos Prates ainda é aeroporto. O aeroporto Carlos Prates hoje, ele continua sendo um aeroporto oficial, homologado e tudo mais. E a prefeitura hoje, ela exerce o mesmo papel que a Infraero exercia. Ela é a operadora do aeroporto. Só que o operador do aeroporto pode decidir por não permitir que se façam pousos e decolagens. É o que aconteceu. Pode ficar 10 anos dessa forma e depois voltar a operar normalmente, desde que o aeroporto continue cumprindo, né, com todas aquelas questões de segurança que a ANAC exige, porque é um aeroporto, assim, regulamentado, que segue todos os padrões de qualquer aeroporto do Brasil e do mundo, porque nós hoje somos signatários da ICAO, né, internacional, então o Brasil segue as regras internacionais. E muito pelo contrário, Murilo, o que a gente entende hoje é que para viabilizar toda a questão social que tanto se fala do aeroporto, é necessário que ele seja aeroporto. É o aeroporto que viabiliza isso tudo. Por exemplo, a prefeitura apresentou um projeto, é engraçado, nós acabamos de falar de mobilidade, né? Ontem nós tivemos aí um tanto de acidente, anel rodoviário parado, parou a cidade, hoje nós estamos tendo muita dificuldade. Vocês imaginam se colocar ali 2, 3 mil casas, moradias populares naquela região, onde nós temos 2 dos piores entroncamentos do anel rodoviário, com a Pedro II e com a Padre Eustáquio. E você imagina o que seria dali? Nós estamos falando de mais ou menos 10 mil pessoas a mais, 500, 1.000, 2.000 carros a mais naquela região, imagina o que seria. Então isso é inviável, além de que, para que isso pudesse começar a ser feito, nós estamos falando aí de anos. A prefeitura, para isso, primeiro tem que receber o terreno, para isso tem que ser feito um projeto, o projeto tem que ser aprovado lá em cima a nível federal, depois tem que ser feita uma lei para que se possa doar este terreno para a prefeitura. Só a partir de então a prefeitura tem que fazer todo aquele processo de parcelamento de área, ou seja, porque lá é uma gleba inteira, não tem IPTU, não tem divisão de áreas, teria que ser feito todo aquele estudo de viabilidade, estudo de ambiental, enfim. Nós estamos falando de anos, a gente já viu essa história em Belo Horizonte. Mas na prática você vê uma chance de reversão disso? Porque assim, parece que, eu posso estar muito enganado, né? Mas a gente sempre ficou falando desde o começo, nossa, parece que, será que vai, será que não vai? Aí chegou ali, fecharam o aeroporto, a gente falou, bom,
colocaram uma pedra em cima do assunto. Sim. Tem alguma possibilidade real, legal mesmo, de se voltar a cogitar a volta ali do uso do aeroporto como aeroporto? Sim, na verdade. E até a posição do governo federal também, né? Que seria fundamental para poder voltar. Mas parece que o governo federal já está acertado com a prefeitura para não volta. E vocês iam apelar para a justiça também, que você me disse isso há alguns meses, Sim, né? sim. E aí? A gente está fazendo todos esses caminhos, né? A gente tem conversado abertamente com todos os entes, né? Tanto com o governo federal, a gente esteve com o ministro há umas 3 semanas atrás, né? A gente tem conversado com a própria prefeitura e tem conversado também a nível de justiça, que tem sim processos correndo, né? Justamente não só pelo que foi feito, mas da forma como foi feito também, que foi completamente errada, né? Você pegar e desfazer uma infraestrutura de 80 anos em 15, 20 dias, não existe, né? Isso eu imagino assim que é um absurdo. Eu nunca vi algo desse gênero acontecer. Nós estamos falando de 500 empregos, nós estamos falando de 15 empresas. Exatamente, Estevam. Como é que está a situação das empresas hoje, as pessoas que, por acaso, perderam o seu emprego? E eu já emendo o que há de fato nessa questão que dizem que o terreno pertence a uma pessoa, a uma família, o que há de fato nisso e como está a realidade hoje das empresas e das pessoas que trabalhavam lá? Então, infelizmente, aquilo que a gente vinha sempre, né, trazendo, elencando, demonstrando, está acontecendo, né? Os empregos estão sendo perdidos, as empresas estão fechando. Por exemplo, das 5 escolas hoje, funcionando normalmente não, né? Funcionando mais ou menos, tem 1 ou 2 ali, mais ou menos. Para vocês terem ideia do nível da incoerência do que vinha sendo feito e falado, muito se falava assim, não, tem Pampulha, tem outros aeroportos ali. Pampulha, por exemplo, escola é proibida de usar o pátio do aeroporto, por lei. Tem regra lá dizendo pátio geral de aviação não pode ser usado por escola vinculada à instrução. Como pode falar que a Pampulha recebe? Não tem um hangar disponível lá. Uma empresa precisa de estrutura, precisa de hangar, ainda precisa de homologação e permissão da ANAC. Ou seja, simplesmente todo mundo, né, tirou os aviões e levou para outros lugares. Vários empregos têm sido perdidos e são empregos difíceis de se realocar, não é empresas que você facilmente consegue, não, vou ali e tem outra empresa. Não, por exemplo, oficinas. Tinham 4 oficinas no aeroporto do Carlos Prates. Tem 1 na Pampulha. Ela não consegue, e ela já tem seus mecânicos e tudo. Como é que você realoca esse pessoal? Essas escolas foram para onde? Foram para o interior? Quem conseguiu realocar de algum jeito? Como é que tá assim? Na verdade, igual eu falei, elas estão tentando, mas ainda não conseguiram se realocar. Elas estão praticamente terminando alguma coisa, funcionando mais ou menos entre Pampulha e Pará de Minas, Pampulha e Serra, e alguma coisa assim. Mas assim, é muito precário. Muito precário. Capenga, né? É muito precário. Não tem infraestrutura. Por exemplo, uma escola tinha um terreno lá em Pará de Minas, que era onde era o abastecimento deles. Eles estão lá pondo os aviões mais ou menos, os alunos que dão conta de ir vão, às vezes fazem um traslado Pampulha, Pará de Minas, mas não existe mais uma infraestrutura de escola. Nós estamos falando de uma instituição de ensino que forma profissionais habilitados. Imagina, você chegar lá e ter um avião no pátio para você entrar e voar. É isso que você tem hoje. Você não tem mais aquela infraestrutura, uma sala para estudar. Um espaço, né? E quanto ao terreno? Então, isso a gente vem também alertando os governos há muito tempo. Isso é bem interessante. Existe sim essa questão de que o terreno ele foi uma doação do Coronel Hélio de Mello para o Aeroclube do Estado de Minas Gerais. Nessa época, o Aeroclube funcionava na Pampulha, já se via que não funcionava a Pampulha com a atividade de instrução. Você vê, nós estamos falando de 80 anos atrás, foi feita essa solicitação, porque nessa época tudo era militar, né? A aviação era completamente militar. E o coronel fez essa doação, mas que com viés, ele já imaginou na época de que deveria ser aeroporto, porque senão deveria voltar para a família. Ele já imaginava isso lá atrás, você imagina como que não era, né, a mente dessa pessoa. Então, ele fez isso e hoje a gente vem alertando isso, inclusive é muito curioso, tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim, que a gente, nas primeiras conversas lá atrás com o governo anterior, um secretário virou e falou pra gente assim, não, a gente sabe disso, mas a gente entende que já cumpriu a função e a gente está disposto a correr o risco. Sim, eu ouvi isso de um secretário, lá do governo federal, isso lá atrás. Então, assim, o pessoal sabe que isso existe, sabe que isso tem, sabe que vai ser um problema, né? Ou seja, o que vai acontecer? Ou eles vão ter que indenizar essa família, ou eles vão ter que devolver esse terreno, vai virar uma briga de anos. E a gente já viu essa história, e tudo isso, de novo, sendo feito de forma assodada, sendo feito de uma forma, assim, sem estudos técnicos. Você vê, não existe um estudo técnico. Alguém já viu, eu pergunto, alguém já viu algum estudo técnico que embase o motivo do fechamento, o porquê, o que vai ser feito? Primeiro se fez algo no calor das emoções e agora está se tentando dar desculpas, se tentando achar saídas que justifiquem. Não existe. Para se ter ideia, na verdade, nunca existiu o fechamento do aeroporto. Se você pegar lá o documento de 1º de abril, ele era um documento que era para encerramento das atividades da Infraero
e o tempo necessário para que se colocasse um novo explorador. Eles se aproveitaram disso para, então não vou pôr nenhum explorador, que na verdade colocaram, que é a prefeitura. E aí a prefeitura falou, então não funciona. Ô Estevão, agora o aeroporto foi fechado no dia 1º de maio. Você falou aí que está tendo que preparar de Minas e outras escolas, mas qual que é o prejuízo real mesmo, assim, tá? Você tem esse número de alunos que deixaram de frequentar a escola de voo, falavam que a polícia militar ia deixar de treinar, de formar seus pilotos, mas parece que a vida continuou. Assim, mesmo com o fechamento do aeroporto, outros caminhos foram adotados. Você tem algum número assim, de pessoas que deixaram de fazer aulas e um prejuízo real? Eu consigo te falar, por exemplo, eu também sou o diretor de uma das escolas que operava no aeroporto Carlos Prates. A gente tinha 170 alunos. A gente voava cerca de 500 a 600 horas por mês. A gente está voando 100, 150 agora. Eu acho que isso já dá para mostrar o que está acontecendo. Eu não vou te falar em números reais, se há tantos alunos, eu consigo te falar em números operacionais. A gente 3 vezes menos. 3 vezes menos. Por quê? Ficou mais caro, não tem infraestrutura. E outra, nós estamos funcionando de forma precária. Por exemplo, a nossa escola, ela se utiliza em parceria com... Muito claro, nessa hora, amigos surgem, né? A gente tem amigos que têm nos ajudado. Nós estamos usando o pátio de um hangar. A gente tem uma salinha lá, onde se faz a parte teórica, né? O briefing, o debriefing. E ali o aluno instrutor pega o avião no pátio, voa e devolve o avião para o pátio. É isso que nós estamos sendo. E nós estamos, nesse ponto, tem que também elogiar muito a ANAC, que tem sido assim, uma parceira, que ela nos permitiu funcionar dessa forma até o final do ano. Se eu não arrumar uma infraestrutura, se eu não arrumar um novo local de operar, eu vou ter que fechar. A ANAC não vai me permitir que continue. Ela está permitindo dessa forma, vai vir inspecionar, inclusive, para ver se pelo menos minimamente a gente está dando conta. Mas não é que a gente se dê um jeito, a gente está sobrevivendo. É diferente. E de forma precária e enquanto ainda se pode, tentando arrumar um jeito. Você falou da polícia, das seguranças públicas. Sabe onde a Polícia Militar está tentando treinar hoje? Na Serra do Cipó. É meia hora para ir, meia hora para voltar. Um helicóptero desse, que deveria estar nos protegendo, gasta R$10 mil por hora. Ou seja, eles estão gastando R$10 mil para cada treinamento que eles fazem. Ainda tem que deslocar um caminhão de abastecimento com 2 oficiais, um abastecedor e um mecânico, lá para a Serra do Cipó. Ou seja, mais um tanto de oficial fora de operação, uma operação complicada que tem que ir lá para a Serra. A gente está gastando muito mais. E outra, se acontecer qualquer emergência aqui, antes ele estava dentro da cidade pronto para operar, parava o treinamento e ia reagir. Agora ele tem meia hora de distância para percorrer, para conseguir vir ou fazer uma operação dessa. Os bombeiros militares também, que faziam também o treinamento lá. Até onde me foi falado, os treinamentos para piloto mesmo, que requer pista, requer estrutura, eles não estão fazendo. Não fizeram nenhum até hoje, desde que se encerrou. Outro dia, o caos estava tão grande no aeroporto da Pampulha que o controle Belo Horizonte mandou um helicóptero da Polícia Militar em perseguição policial pousar em um campo no Santa Teresa. Porque tinha que passar avião, não tinha mais para onde jogar os aviões. Ele pediu para o helicóptero, que é mais fácil de sair da frente, vamos dizer assim, saia da frente. Então, virou um caos. Ô Estevão, para a gente terminar, caso, né, a operação fosse retomada lá também, eu acho que o fato é que quem mora ali no Jardim Montanhês, isso a gente não pode tirar dessas pessoas, um sentimento de medo pelo fato de as aeronaves pousarem e decolarem de lá. Alguns acidentes aconteceram. Em 2019, talvez o mais grave deles, né, quando uma aeronave caiu ali nas residências. Eu era repórter aéreo na época, eu fiz aquela cobertura, muito triste, trágico por tudo, terrível, obviamente, qualquer acidente aéreo terrível, e ali não foi diferente. Algo na operação poderia ser feito para aumentar a segurança, pensando, eu sei que essa parte de aeronavegabilidade é muito segura, muito bem feita, mas pensando na questão da segurança para moradores, comunidade, os próprios pilotos, alunos, algo poderia ser feito para melhorar isso, caso fosse retomada a operação? Sim, e até respondendo a sua outra pergunta, não é difícil voltar às operações, é uma decisão política que está sendo conversada, tá? E que, na verdade, basta uma mudança mesmo ali no que foi feito, se cancela essa delegação para volta a Infraero, assim, no dia seguinte o aeroporto pode estar voltando a ser aeroporto. Sim. Isso aí não muda nada e já nos foi dito isso. A questão da segurança, sim, sempre a aviação, o interessante dela, o fato dela ser o meio de transporte mais seguro do mundo, comprovadamente, é porque ela vai se reciclando, se renovando sempre, principalmente quando algo de errado acontece. Todo mundo viu a comoção que foi com o acidente da Marielle Mendonça. A gente teve lá o relatório final, todo mundo
analisou, viu como é que é feito, viu tudo que se sai. Então todas aquelas pessoas ali serão contactadas, todos aqueles pontos que precisam ser avaliados vão ser modificados. Isso acontece em todos os acidentes. É por isso que até um pneu furando na aviação é registrado. Porque se for um problema, todo mundo vai botar o avião no chão que usa aquele pneu. Sim, e no caso do Prats, o que você viria? No caso dos Prats, a gente tem um projeto para ele que também vai ser apresentado hoje junto, que é o mesmo sistema que foi instalado, por exemplo, lá em Congonhas. Em Congonhas nós tivemos a mesma questão. 2 acidentes os mais graves da história da nossa aviação. O que fizeram? Melhoraram o aeroporto. Por exemplo, eles instalaram lá o sistema que a gente chama de EMAS, que nada mais é do que uma estrutura metálica no final das cabeceiras da pista. São as ranhuras lá? As tais ranhuras? Não. Literalmente você prolonga a pista, tá. Ela fica maior, só que numa estrutura metálica que tem um concreto que a gente chama que é poroso. Qualquer avião que sai da pista, aquele concreto segura a aeronave. Para ele. Isso, pelo atrito, Luciana. E ele é tão sofisticado que você imagina, se para uma aeronave de 80 toneladas, imagina para um avião aqui do Carlos Prates que não menor pesa porte. 2 toneladas. Os mais pesados que operam lá, na verdade, a maioria não pesa 1 tonelada. Então, um sistema, por exemplo, facilmente aplicável. Outra opção que a gente tem dado, inclusive para o pessoal do tráfego aéreo, é a gente mudar a direção do circuito de tráfego do aeroporto Carlos Prates. Porque hoje, por convenção e por a Pampulha estar à esquerda do aeroporto, por onde a gente decola normalmente ali na direção do Caiçara, a gente vira para a direita, que é a parte mais populosa ali, né, da cidade. Sendo que para a esquerda a gente tem anel rodoviário, mata da UFMG, uma área muito menos povoada, e a gente então faz ali um ajuste de tráfego aéreo, por exemplo. Você conseguiria fazer essa mudança? Outra coisa que é uma proposta, inclusive, que a gente tem já cogitado, e a gente já vem falando isso, o aeroporto Carlos Prates ele também só funciona do nascer ao pôr do sol. Então, assim, a gente já tem essa questão, as instruções de voo, por exemplo, só funcionam no domingo e no sábado, por exemplo, até 13 horas da tarde. Então, tem várias questões de segurança, até mudando um pouco onde serão feitos alguns treinamentos. Por exemplo, treinamento de pouso pode ser feito em outros aeroportos, não aqui necessariamente no Carlos Prates. Você já consegue melhorar muito essa segurança, sofisticação do aeroporto, né, com esses sistemas de segurança que a gente tem hoje. E até com uma mudança simples de circuitos, você também já melhora muito. Então, a gente tem todas essas opções para serem sugeridas e colocadas em prática. Ok, isso vai ser sugerido hoje, portanto. Bom, 10h38, a gente conversou aqui na Band News FM com o Estevam Velasquez, presidente da Associação Voa Prates, diretor também de uma escola de aviação. Estevam, muito obrigado, viu, pela vinda aqui à Band News e até uma próxima. Eu que agradeço, Lucas, Luciana, Murilo, obrigado pela oportunidade, obrigado aos nossos ouvintes. Estão sempre à disposição aí para poder passar essas informações para a nossa população. Importante a discussão, o debate. Muito obrigado. 10h38.